Não. Muito boa noite a todos de casa, a todos encarnados e desencarnados. Vamos dar início ao nosso Evangelho Dominical. Renasce agora. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se aos anos com matemática precisão, mas os dias sempre são novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os destritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encarnados revestimentos. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação de fraternal real, o trabalho que a tua inteligência tirará falsamente sobre os ombros de seus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de rejuvenescimento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra o tóxico da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém é magoado, alguém te magoa, reinicia o esforço de boa compreensão. Alguém não te entende, preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia no corrente cristalino e incessante do bem. Não olvidemos a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver ao reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que se auxiliado amanhã. Boa noite a todos. Dando sequência ao nosso Evangelho, vamos às orações. No primeiro momento, nós vamos agradecer a vida, agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui aprendendo a doutrina espírita, agradecer aos nossos familiares, a nossa vida, o nosso trabalho, enfim, agradecer tudo que Deus nos provê. E cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite à espiritualidade que nos acompanha no Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação que foi feita pelo nosso companheiro Alfredo, no último Evangelho presencial e virtual, a respeito da reencarnação e os laços de família. A lição da noite encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 19 a 23. E o objetivo desta noite qual é? É analisar, à luz da doutrina espírita, a presença e também a ausência das afinidades entre as pessoas que integram a mesma família, e estabelecer relação entre a progressão gradativa dos espíritos e o incessante estreitamento dos laços de família entre eles. Então, é importante a gente lembrar que a reencarnação é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, assim como a existência de Deus, a existência e a imortalidade do espírito, a reencarnação, temos também a comunicação entre os dois planos da existência. O Espiritismo nos apresentou o plano espiritual, que é a nossa morada, para onde nós retornamos depois de sairmos de lá para reencarnar. E também a pluralidade dos mundos habitados. Então, nesses 5 pontos fundamentais, a doutrina espírita nos esclarece de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, e nos esclarece também a respeito da família. Neste capítulo, Allan Kardec nos coloca que nós temos 2 tipos de família: as famílias pelos laços do espírito e a família pelos laços corporais. Então, esse esclarecimento de Allan Kardec nos faz compreender não só a nossa família, mas todas as famílias que existem no planeta. Por quê? Porque, através da reencarnação, nós podemos compreender a afeição e o bom entendimento que existe entre aqueles que reencarnam numa família. O que é isso? Isso é consequência de nós termos uma família espiritual. A família espiritual é o quê? São aqueles espíritos que têm gosto, têm tendência, têm uma evolução semelhante, que estão sempre trocando de lado. Uns estão desencarnados, outros estão encarnados. Os desencarnados procuram auxiliar os encarnados. Então, esta é uma família espiritual, e são aqueles espíritos que têm um bom relacionamento na família. E a doutrina espírita vem nos esclarecer o porquê das dificuldades de relacionamento que nós temos na família. Isso se esclarece através da própria reencarnação, porque essa não é a primeira vez que nós estamos no planeta, também não será a última. E se a gente analisar a história pregressa da humanidade, o que acontece? Todos nós tivemos centenas, milhares de encarnações, e nessas encarnações nós fizemos amigos e também fizemos inimigos. Então, na reencarnação, uma oportunidade de quê? De nos reaproximarmos dos inimigos. Então, por isso que nós temos na família corporal alguns espíritos que são, em princípio, seriam estranhos a nós, tem gosto, tem tendência diferente. Uns dizem que aquele é a ovelha branca da família, uma família de malfeitores. Outros dizem, não, aquele é uma ovelha negra da família. Uma família de todas as pessoas são pessoas boas e decentes. Então, o Espiritismo nos esclarece. São pessoas com quem tivemos dificuldades de relacionamento, com quem tivemos atrito, a quem nós prejudicamos ou também nos prejudicou. Então, eles vêm na nossa família para quê? Para que a gente possa estreitar os laços. É importante lembrar que, quando Jesus veio ao planeta, ele deu uma alterada substancial na lei divina. Por quê? Sendo a humanidade bastante ignorante, primitiva, predominavam os instintos e foi necessário, não só Moisés, entre os hebreus, mas vários legisladores entre todos os povos, trazerem leis
severas, que era para que pudessem controlar o potencial negativo das pessoas. Então, Jesus veio nos mostrar que a própria lei também deve evoluir. E nos trouxe o quê? A lei do amor, pedindo que amássemos a Deus e amássemos aos nossos irmãos. Então, esse é o nosso trabalho. Há 2000 anos atrás, a gente vem tentando colocar isso em prática através do quê? Das reencarnações. Mas existem pessoas que não aceitam a reencarnação. Porque todo esse conhecimento, não só da doutrina espírita, mas todo esse conhecimento moral, cada um vai absorvendo de acordo com as suas possibilidades de compreensão. Então, aqueles que não aceitam a reencarnação, mas eu vou ter 30 pais, 50 mães, eu vou ter 500 irmãos, eu vou ter 250 avós. Não. Porque quando nós chegamos à espiritualidade, os laços que nos ligam são o quê? São os laços de afeto. Então, não importa que eu tenha tido 20, 30 mães. Quando chegar na espiritualidade, eu vou ter o quê? Espíritos com quem eu tive uma convivência boa e vão fazer parte da nossa família espiritual. Então, à medida que a gente vai reencarnando, o que acontece? Acontece o nosso progresso, nós evoluímos mais espiritualmente, nos transformamos em pessoas melhores e isso acaba acontecendo também na sociedade. Então, a respeito da ótica reencarnacionista, ela defende que nós temos só uma reencarnação. E aí a gente não consegue esclarecer, a gente não consegue explicar o porquê de tantas diferenças entre os espíritos. Uns são bons, outros são mais ou menos, outros são maus, e a gente fica pensando, olha, será que Deus é um ser volúvel, que tem os preferidos, que tem aqueles que ele não gosta, que ele faz com que tenham bastante dificuldades? Então, essa doutrina, esse pensamento, ele é colocado por terra pela teoria da reencarnação. Porque com a reencarnação, é interessante, Allan Kardec, ao refutar esta teoria anti-reencarnacionista, ele coloca que o homem tem algumas alternativas de pensamento. Primeiro, existem aqueles que, os materialistas, que acreditam que morreu, acabou. O espírito vem, vive uma vez só, e morreu, acabou. Tem também aqueles que esclarecem a continuidade da vida através da doutrina panteísta. A doutrina panteísta coloca que existe no entorno da Terra, no entorno de todos os planetas, um local, onde nós retiramos uma parte e viemos aqui ao planeta reencarnado. Então, terminando a nossa encarnação, nós retornamos a esse todo universal. Existe também a teoria defendida pelas religiões tradicionais, que diz que depois da morte o espírito continua vivo, mas tem um destino pré-determinado. Uns bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, e os mais ou menos iriam para o purgatório para depois irem para o céu. E vem a doutrina espírita esclarecer tudo isso, dizendo que nós somos um espírito imortal, ou seja, fomos criados por Deus, simples ignorância, como esclarece o livro dos Espíritos, e a partir daí nós vamos evoluindo. Já fomos o homem das cavernas, já fomos o homem da antiguidade, nós somos hoje o homem moderno, e no futuro seremos um ser mais espiritualizado. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, mostra que Deus é bom, cria todos iguais, e dá oportunidade para todos chegarem ao mesmo ponto, que é a categoria de espírito puro. Um exemplo de espírito puro é Jesus, que passou por tudo isso. Todo mundo acha que Jesus é Deus? Não. Jesus é um espírito como nós, só que, claro, criado há muito mais tempo. Então, ele é mais antigo, ele tem uma evolução maior e está sempre nos auxiliando na nossa evolução. Então, que lição nós devemos tirar de tudo isso a partir da doutrina da reencarnação, da evolução, como coloca a doutrina espírita? Devemos sempre
como Jesus pediu há 2000 anos, amar a Deus e amar o próximo, devemos ser tolerantes para com as pessoas da nossa família que têm tendências diferentes da nossa. E quando a gente analisa, não só a nossa família, mas todas as famílias são semelhantes. Existem espíritos que têm mais afinidade, existem espíritos que têm muita dificuldade em relacionamento, e às vezes existem espíritos até que se odeiam. Por que isso? Porque tiveram relacionamentos negativos nas vidas anteriores, então eles vêm junto para quê? Para tentarem se aproximar, para serem mais tolerantes e para finalmente, numa outra encarnação, se amarem. Porque nós não vamos resolver todos os nossos problemas nesta encarnação, não. Mas se aprendemos a ser tolerantes, sermos mais solidários, não só com a nossa família encarnada, porque nós sabemos que sempre temos à nossa volta espíritos desencarnados. Os bons espíritos nos ajudam a evoluir. E os maus espíritos, como às vezes eu digo, procuram colocar uma casca de banana para a gente resvalar. Se a gente resvalar e cair, não tem problema. É só levantar e continuar em frente. Um dia, todos nós seremos uma grande família espiritual. E hoje nós estamos compreendendo que esse é o futuro da Terra e que cada um de nós pode dar a sua contribuição, colocando em prática os 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. A todos, obrigado. E agora, a Marisete vai fazer o encerramento. E assim, encerrando o Evangelho de hoje, vamos levar nosso pensamento, enviando energias positivas e de amor a todos os que estão necessitando nesse momento. E agora chegou o momento de pedirmos. Vamos pedir à espiritualidade bondosa, a Deus, que é bom e justo, que nos envolva na paz, no conforto, na saúde, que saibamos aceitar os revés do nosso dia a dia e, acima de tudo, pedimos que possamos continuar caminhando na doutrina espírita, aprendendo a cada dia mais e sendo cada dia mais caridosos, porque sabemos que fora da caridade não é salvação, não há salvação. E assim, encerrando, convidamos a todos para amanhã estarmos juntos novamente no Evangelho diário do Centro Espírita Allan Kardec. E encerrando, vamos ao nosso Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja.